Olá, meus amigos, muito bom dia para todos. Eu hoje, com a permissão de Deus e com a sua permissão também, vou me atrever a falar de um assunto, de um tema internacional que amanheceu hoje, aliás, desde ontem à noite, com o ataque dos Estados Unidos, à França e à Grã-Bretanha, à Síria, ao regime de Bashar al-Assad. Eu vou dar uma opinião aqui que até espero que não seja, que não aconteça como eu estou imaginando, mas eu acho muito difícil. Conflitos no Oriente Médio, sem a presença de Israel, é inimaginável. Não pela vontade de Israel, mas pela vontade dos inimigos de Israel e do próprio Estados Unidos. Como Israel é um país protegido, diga-se de passagem, pelos Estados Unidos, ali no Oriente Médio, naturalmente Israel é um território sempre visado, sempre ameaçado. Porque todos nós sabemos como foi que Israel se estabeleceu na região em 1945. Aliás, quando culminou com a instituição do Estado de Israel, ali na região. Desde então, os conflitos são seguidos e seguidos, todos envolvendo Israel. Não me lembro de nenhum conflito na região que não tenha Israel como um dos atores principais. Por isso, minha gente, para se vingar dos Estados Unidos, podemos esperar tudo ali na região contra Israel. Contra Israel. Como a Rússia e o Irã, que são os maiores protetores do regime de Bashar al-Assad, não podem atacar os Estados Unidos, eu acredito que poderão fazê-lo contra Israel. Por isso eu daqui, com a minha palavra tão pequena, tão modesta, eu já alerto a Israel para deixar de prontidão as suas baterias antiaéreas, porque é muito provável um ataque do Irã ou da própria Rússia contra Israel, já que não podem ou temem atingir o território americano. Então Israel, como sendo, vamos dizer, diga-se de passagem, como se fosse um protetorado americano no Oriente Médio, pode se preparar para retaliações aos Estados Unidos via Israel. Eu acredito que isso possa acontecer, mesmo porque muitas forças no Oriente Médio querem ou desejam colocar Israel nessa conversa aí, nesse diálogo de guerra, justamente para tentar tornar a situação psicologicamente favorável a eles. Porque nós sabemos que desde que Israel foi instalado novamente no Oriente Médio, tem sido o pomo da discórdia. Ninguém aceita a presença israelense no que eles chamam de Palestina.
Essa é a verdade. Então, como eu estava dizendo, conflito no Oriente Médio sem a presença de Israel é coisa raríssima. E eles, os inimigos de Israel, farão tudo para colocar Israel nesse conflito com a Síria, com o regime de Bashar al-Assad. Farão tudo para colocar. É só esperar um pouco para ver. Eu aqui não tenho bola de cristal, mas estou colocando essa situação dentro de uma lógica de poder estratégico regional, para todos os lados. Agora, até agora Israel não tem falado quase nada sobre esse assunto, está lá quieto. Qualquer coisa que ele faça, a partir de agora, tenho certeza que será mediante provocação, para se defender. Para se defender. Não, por outro lado, não é concebível que um governo ataque o seu próprio povo com armas químicas ou com qualquer outro tipo de arma. O cidadão civil, a população, a comunidade, a sociedade não tem culpa da irracionalidade de certos dirigentes que assentaram-se nos governos para, através de milhões de assassinatos, de morte em guerras, ou não, subjugar e aterrorizar o seu próprio povo. Minha gente, eu não sou um especialista nessa área, mas sou um curioso. Sou um curioso e conheço muito bem. Tenho estudado até mesmo a antropologia do Oriente Médio. E nós sabemos que essas encrencas que ele tem lá são encrencas de origem tribais, milenar. E que esse ódio tribal jamais, pelo que vemos, jamais será aplacado. Muito pelo contrário. Então eu estou colocando essa situação aqui como um observador aqui do Brasil, não é? Que acha que não tardará muito para colocarem Israel no centro dessa questão. Síria, americana, russa. É uma temeridade, porque a partir daí podemos nos encaminhar para um conflito muito maior. Porque os aliados aqui da OTAN, que são Estados Unidos, França e Reino Unido, são efetivamente a maior força mundial da face da Terra, em termos de armamentos, em termos bélicos. Então, se esse movimento de imediato não for aplacado, não for arrefecido de imediato, acredito que as consequências poderão ser muito mais graves. O mundo corre risco. O mundo corre risco. E o conflito árabe-israelense está bem ao fundo dessa questão da Síria. Porque nós sabemos que é muito difícil, como eu já afirmei, existir um conflito no Oriente Médio sem que Israel esteja no meio,
à frente, protagonizando. Essa é a realidade. Então, acredito que podemos esperar qualquer coisa aí, a qualquer momento, contra Israel. Mas Israel não é bobo. Está lá no meio de tantos inimigos, sobrevivendo e prevalecendo há algumas décadas. De forma que, apesar de fazer esse alerta, trazer esse raciocínio aqui, eu desejo que as coisas se acalmem, a paz reine em todo o mundo. Muito obrigado.